Estamos aqui com a chapa 2 das eleições do Sindiferne, a chapa Trabalho e Realização. Ao meu lado está o candidato à presidência da chapa 2, Rivaldo Penha. Obrigada, Rivaldo, pela sua participação aqui no Fisco em Pauta. Eu é que agradeço, né? Nós da chapa 2 é que agradecemos a oportunidade. Quero começar falando desse processo. Nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, a gente está vendo o sindicato borbulhar nesse processo democrático, bonito, que é o processo eleitoral. E eu quero a sua avaliação sobre esse processo. Como é que a chapa 2 enxerga esse processo eleitoral democrático no Sindiferne? Muito bem, a chapa 2 vem com a proposta a nossa ideia é apresentar as propostas, quais são as nossas ideias e, objetivamente falando, nós vemos desse processo eleitoral uma grande oportunidade de apresentar tudo o que nós realizamos ao longo desses anos que estamos aí envolvidos com o sindicato, né? Muita coisa que foi feita e às vezes o público, a nossa categoria, não tem conhecimento de realizações, de como foi feito, quais foram os detalhes, quais foram os meandros que chegou ali. E, de repente, essa é uma excelente oportunidade de nós mostrarmos o nosso trabalho, nós mostrarmos que as coisas não acontecem por acaso. Algumas acontecem, mas a grande maioria das conquistas, das vitórias, elas sempre têm um grande trabalho, seja de bastidores, seja o trabalho à frente da categoria perante a sociedade. Então essa é uma oportunidade que nós temos de apresentar o que nós já realizamos e de apresentar também para a categoria o que nós pretendemos fazer daqui para frente. As propostas já foram entregues à categoria, todos já têm conhecimento e a gente vê isso como uma excelente oportunidade de mostrar para a nossa categoria de que nós somos capazes, além do que já foi feito. Eu tenho certeza que trabalho não vai faltar, principalmente num ano em que não só o fisco, mas as demais categorias do Estado continuam com seus atrasos salariais. Esse é um ponto fundamental, esse é uma reivindicação que a gente vê uma mobilização grande, especificamente do fisco do Rio Grande do Norte, e a gente gostaria de saber o que é que a chapa 2 pretende fazer, quais são as articulações que a chapa 2 pretende fazer em relação a atrasos salariais, caso venha a ser eleita essa chapa. Bom, a questão do atraso não é uma questão pontual. Não existe atraso salarial apenas para os auditores fiscais. Isso é uma questão estadual. Todo o estado está sofrendo essa questão do atraso. Algumas categorias recebem, mas a gente também não sabe até que ponto isso poderá mudar, né? Aquelas categorias que têm receitas vinculadas, né? Até um determinado valor que recebem, mas de uma maneira geral atinge praticamente todos os servidores do Estado do Rio Grande do Norte. Nós já estamos no 14º mês de atraso e diante dessa situação, que inclusive não é só no Rio Grande do Norte, alguns estados estão em situações piores do que essa e diante desse quadro, se tratar de uma demanda, vamos dizer assim, nível estadual e que a gente sabe que está acontecendo em outros estados, nós buscamos o apoio de cooperação das demais categorias. Então, a nossa ideia é continuar com essa atividade, continuar com esse trabalho conjunto, porque sozinhos a gente não vai conseguir resolver essa questão. Existe uma questão de hipótese. Qual é a hipótese? O que é que está provocando esse atraso salarial, né? Então, nós estamos trabalhando na hipótese que não há remuneração. Embora poucas pessoas imaginem que haja receita, né? O problema é de receita. O Estado diz que não, o Executivo diz que não tem receita, nós estamos trabalhando em cima dessa hipótese. Embora a gente não descarte que pode haver, né, de repente, receita, verbas e o Estado está tentando, vamos dizer assim, não priorizando o pagamento dos auditores. A gente acha essa hipótese um pouco remota, mas como foi levantada, a gente não pode descartar. Não pode descartar, embora fosse realmente uma tremenda seria um suicídio político, né? Um governador atrasar deliberadamente o salário dos servidores e até mesmo atrasos de fornecedores, etc, etc. Mas diante do problema que é generalizado, o problema do Estado, não é só o problema nosso, nós estamos trabalhando junto com as demais categorias, criamos um fórum específico para tratar do assunto, estamos oferecendo alternativas, estamos conversando, estamos discutindo e estamos fazendo a pressão também e chamando a categoria para
se ombrear nesse trabalho junto com a diretoria e junto com as demais categorias, e a nossa categoria tem participado desses trabalhos. Enfim, a ideia é continuar com a mesma luta, consulta a categoria, a nossa categoria de quais linhas de estratégia de ação seguir, e consulta as demais categorias também em relação a isso. A gente entende que o caminho era o que a gente já vinha trilhando e vamos continuar trilhando até que se resolva esse problema de uma vez por todas. Bom, além dos atrasos salariais, outro ponto que chama a atenção não só do fisco do Rio Grande do Norte, mas das demais categorias também, é a reforma da Previdência, e a gente gostaria de saber como é que a Chapa 2 irá tratar, caso seja eleita, desse assunto específico. Aí já é uma questão nacional mesmo, né? Aí envolve todos os servidores do Brasil, aí envolve todos os trabalhadores que sejam eles vinculados aos estatutos do regime, dos regimes próprios, regime geral. Aí você envolve também os próprios aposentados, envolvem as futuras pensionistas, envolve quem não entrou no mercado de trabalho, envolve quem ainda sequer nasceu. Quer dizer, é uma questão generalizada em que atinge, né, se propõe a atingir todos os trabalhadores futuros, atuais e os trabalhadores que hoje estão em inatividade, né? Então, diante de toda dessa amplitude, né, de trabalhadores, servidores que serão envolvidos, aí a nossa estratégia já foi um pouco mais ampla. A ideia nossa, que nós já vemos trabalhando, eu sou diretor de formação sindical, uma das funções de diretor de formação sindical é fazer essa integração com as demais categorias. A nossa estratégia foi justamente nos unirmos a todos os servidores em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, aos trabalhadores da iniciativa privada, aos trabalhadores rurais. Criamos um fórum em janeiro, foi um que nós chamamos de Frente Potiguar Defesa da Previdência Social, em que nós chamamos lá no sindicato, ele foi criado lá no nosso sindicato, que nós chamamos algumas entidades sindicais, né, entidades de classe que não eram só sindicatos, eram também associações, e criamos essa frente. E essa frente, ao que me consta, é a primeira frente que foi criada no Brasil. Foi criada no Rio Grande do Norte, foi criada lá no nosso sindicato, e a partir dali nós traçamos toda uma estratégia, vamos dizer assim, de conhecimento. Vamos conhecer o problema, vamos conhecer a proposta, o que tem de mal nessa proposta, identificamos quais eram os problemas que ela nos trazia, trouxemos alternativas a essa proposta, trouxemos contrapontos a essa proposta, porque a ideia de que não tinha, a Previdência estaria quebrada, havia um déficit bilionário, né? Hoje de 149,7 bilhões, déficit de 2016 e uma previsão do governo, que ele gosta de fazer umas projeções bem, vamos dizer assim, potencializadas, né? Umas previsões acima da realidade. Eles estão falando de 180 bilhões para 2017. Já conseguimos identificar, né, com a ajuda de algumas entidades de renome que são especializadas nisso, como a Anfip, por exemplo, o DIEESE, o DIAP, e outras entidades que fizeram estudos acerca desse tema, e já descobrimos que não há déficit, há superávit. Quer dizer, tem a questão demográfica. Não, por que a Previdência tem déficit? Tem déficit porque a população brasileira está envelhecendo, não é verdade. Nós também já identificamos que isso é mais uma falácia, a falácia do déficit, a falácia do envelhecimento, porque a comparação que eles fizeram, né, em termos de idade mínima, é com os países europeus, os países desenvolvidos europeus. E quando nós fomos fazer um comparativo, a realidade não precisa nem muito esforço, porque a realidade desse país com o nosso é totalmente diferente. Então nós identificamos toda essa falácia que o governo criou e a partir daí nós passamos a envolver o máximo de pessoas possível. Fizemos uma capacitação, muita atitude, correndo atrás, disseminando, fazendo treinamento, entrevistas, palestras. A gente perde a conta da quantidade de palestras que nós proferimos. Nós, que eu falo, todos os membros da frente. Hoje, nesse momento, tem gente dando palestra, né? De manhã nós tivemos aqui a presença do senador Paulo Paim, também para uma audiência pública. Nós tivemos a presença de técnicos aqui no início, que nós trouxemos para cá, para Natal,
para nos capacitarmos. Nós somos a Brasília para a Anfip, nos capacitamos e nós estamos envolvendo todos. Nós estamos mostrando para toda a sociedade essas falácias, nós estamos mostrando para toda a sociedade os riscos e nós estamos mostrando para toda a sociedade qual é o interesse dessa reforma. O interesse dessa reforma é privatizar a Previdência Social, destruir e acabar a Previdência Social de uma vez por todas, para que esses 22% do orçamento vão para o sistema financeiro. O sistema financeiro não está satisfeito com os 42% da dívida pública e ele quer esses 22% que sejam levados para lá. Nós tivemos aí anteontem a aprovação da terceirização ampla. Isso é uma forma de destruir a Previdência, porque você vai levar muitos trabalhadores para a informalidade e a gente vai acabar diminuindo as fontes de receita. O governo, além da falácia em relação ao déficit, ele ainda desvincula a receita, tira a receita da Previdência e joga para outro setor, ele desonera, ele faz de tudo para quebrar a Previdência e a Previdência não está quebrada, ele está tentando quebrar. Enfim, o trabalho que nós estamos fazendo é esse, um trabalho de conscientização, um trabalho de pressão, estamos envolvendo todos, a nossa categoria e outras categorias, para que a sociedade tome conhecimento de que é uma falácia e a Previdência ela tem futuro sim. Ela não vai ter futuro se nós deixarmos o governo destruir como ele está tentando fazer agora. Assunto agora, novas tecnologias. As novas tecnologias que avançam cada dia mais e que não têm possibilidade de marcha ré. E as novas tecnologias chegaram também há bastante tempo no fisco e no fisco do Rio Grande do Norte. A gente gostaria de saber qual o posicionamento da Chapa 2, caso ela seja eleita, como é que a Chapa 2 enxerga a questão do teletrabalho, ou seja, o trabalho onde o profissional, tanto para arrecadação quanto para fiscalização, ele não precisa necessariamente estar dentro do seu ambiente natural de trabalho. Como é que a Chapa 2 analisa isso? Bom, essa questão, eu fico muito tranquilo com essa questão do teletrabalho, porque aqui no Rio Grande do Norte nós já temos teletrabalho. Na verdade, já não teletrabalho como se imaginava. Em 2003, o que foi que aconteceu? Se criou uma regulamentação da instituição do ponto, em 2013, salvo engano, 2013 ou 2012. E a primeira coisa que nós fizemos lá no sindicato, quando chegou essa ideia de um ponto rígido de 8, era de 9 às 15, de 8 às 14 depois, foi justamente criar uma alternativa de flexibilização disso. Eu tenho até aqui, eu tive a curiosidade de procurar, porque fazia tempo que eu não estudava esse assunto. Em 2013 eu criei essa minuta aqui, uma minuta exatamente regulamentando a questão do teletrabalho, controle de presença, etc, etc. Depois que saiu essa portaria rígida em relação ao ponto. Nós criamos aqui, temos uma ideia, evidentemente que fizemos uma grande pesquisa em outros setores que já funcionavam. Na ocasião, a Receita Federal já funcionava, na Europa já está regulamentado isso aí. Existe a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, né? E em 2010 ele já dizia que já existiam 10 milhões de teletrabalhadores no Brasil, né? E a partir desse trabalho inicial que nós fizemos, 2013, início de 2013, eu não lembro exatamente qual foi o período, que é uma minuta que eu encontrei agora há pouco, eu fui pesquisar. Com base nela, nós alteramos as regras do ponto que era rígido, e esse sistema de ponto passou a ser flexibilizado no âmbito da Secretaria da Tributação. Hoje se permite 30 horas de teletrabalho. Se autoriza que o auditor abra o ponto em casa e realize determinadas tarefas muito pontuais que são definidas pelo chefe imediato e que são realizadas pelo auditor. Então tem 30 horas por mês que o auditor pode já fazer isso. Isso aqui é uma portaria Essa aqui é uma portaria de 2013 que foi alterada em 2016. A alteração de 2016 é que além dessas 30 horas para o teletrabalho, que isso é um teletrabalho, o termo que se usa aqui é outro, mas é um teletrabalho, teria também a possibilidade de compensação de 30 horas, que você pode compensar 30 horas durante o mês, horário que você, de repente, foi fazer um estudo, alguma coisa assim, e de repente no dia seguinte, no lugar de você trabalhar a sua jornada diária normal, você trabalha a mais. Então, em 2013 eram 30 horas de teletrabalho e 30 horas de compensação. Essa alteração de 2016 é que baixaram para 12 horas de compensação. Então, nós já temos um trabalho desenvolvido em cima disso daqui. Nós temos esse trabalho. O que a gente pode fazer aqui, além do que se já tem, porque isso foi um trabalho do sindicato. Foi um trabalho do sindicato, eu tive a participação na elaboração no estudo, na elaboração dessa minuta e no convencimento
do nosso secretário da viabilidade desse teletrabalho. O que nós podemos fazer é regulamentar melhor, dizer quais são as funções específicas, se bem que os próprios chefes imediatos já sabem disso. Mas o que se pode fazer é especificar, porque existem muitas atividades nossas que a gente pode fazer em casa. Inclusive tem atividade que, se você for fazer no trabalho, você não consegue. Nós vamos fazer uma contestação ou impugnação do contribuinte, por exemplo, que exige concentração, e muitas vezes eu não consigo fazer no meu local de trabalho porque tem um barulho, alguém passou, o contribuinte vem nos procurar, né? Você não consegue se concentrar. Em casa você tem uma produtividade maior, além do que você ganha em tempo, você diminui, você desafoga a mobilidade de trânsito, dá uma qualidade de vida, desde que você faça o teletrabalho, né? Um período de teletrabalho, um período de trabalho na repartição, e que você tenha também um ganho de produtividade. Isso daí ele prima pelo princípio da eficiência. E a gente precisa disso, a gente precisa de aumento de produtividade. Um excepcional instrumento para aumentar a nossa produtividade, com certeza, é o teletrabalho, que tem funcionado. Funciona no STJ, funciona em alguns tribunais de justiça, funciona na Receita Federal, que fizeram apenas uma experiência, eu acho que em 2010, e hoje já está consolidado. Enfim, isso daí nós ficamos bastante tranquilos, porque nasceu no período em que nós estávamos, nasceu lá do sindicato as ideias do atual modelo, mas isso daqui estamos prontos, dispostos a melhorar isso daqui, se assim a categoria nos solicitar, as categorias nos trouxerem o que pode ser melhorado em relação a esse modelo que hoje estamos adotando. A finalização da lei orgânica é um ponto comum, tanto da chapa 1 quanto da chapa 2. A gente gostaria de saber quais são os pilares, então, as bases dessa lei. Bom, na verdade, a lei, ela não, vamos dizer assim, ela não chega a ser um pilar, ela é uma base mesmo de sustentação dos pilares da administração tributária, né? Porque a administração tributária, ela tem basicamente, são vários pilares, mas ela tem basicamente 2 pilares. Ela precisa ter toda uma organização, toda uma estrutura para ter acesso às informações que serão capazes de identificar, né? Identificar o crédito tributário que nós buscamos. Nós passamos a vida nossa buscando o crédito tributário, que é justamente aquilo que se converte em receita, em que mantém o nosso Estado, né? Então esse é o pilar principal, que é a nossa busca incessante por essas informações dos contribuintes, para que a gente consiga converter essas informações em crédito tributário e, consequentemente, em receita para o nosso Estado, no caso do Rio Grande do Norte. Então esse é o pilar número 1. O pilar número 2, eu vou citar 2 apenas, mas o número 2 é a relação fisco-contribuinte. É você facilitar a vida do contribuinte para que o contribuinte possa cumprir suas obrigações tributárias, né? Você facilitar todo o acesso que eles possam ter às informações, disponibilizar para ele ferramentas para que ele possa cumprir com as obrigações acessórias e obrigações principais. Quer dizer, todo o relacionamento fisco-contribuinte, né? Você se estruturar para obter a nossa receita e você isso aqui envolve também o aumento do risco em relação ao contribuinte também, e você facilitar a vida do contribuinte. Esses são os 2 pilares. Para você sustentar esses pilares, porque eles soltos eles vão desmoronar, aí nós temos a nossa lei orgânica que busca justamente segurar esses dois pilares. A nossa lei orgânica já é vamos dizer assim, eu fico também muito tranquilo, porque a gente participou ativamente, diretamente da elaboração do anteprojeto que foi entregue em 2015, o anteprojeto de lei orgânica foi entregue em 2015 à Secretaria. Isso aqui foi feito lá no sindicato, um trabalho que foi feito no sindicato depois de muito estudo de outras administrações tributárias do mundo afora, também das administrações tributárias aqui do Estado. Hoje só 4 estados têm lei orgânica, né? 4 estados têm lei orgânica, que é o Pará, o Rio Grande do Sul, Pernambuco e o Paraná. E nós procuramos fazer um anteprojeto que fosse melhor do que esses aí. Então, nós criamos esse anteprojeto, entregamos à administração, ao atual gestor da Secretaria. Esse material está em estudo ainda, mas ele se divide em 4 partes, basicamente. O que é que tem a lei orgânica? Nós temos as disposições gerais, onde nós temos aquela parte conceitual, as definições,
qual é a missão da administração tributária, as diretrizes, objetivos, aquela parte propedêutica mesmo, né? Aí nela nós temos os aspectos próprios, que são questões inovadoras que nós não temos isso ainda conceitualmente numa legislação, que é o quê? Quem são os operadores da administração tributária, né? Os auditores fiscais e demais servidores. As macrofunções da administração tributária, a administração tributária é dividida em 4 macrofunções muito bem definidas, né? A fiscalização, tributação, arrecadação e as informações socioeconômicas dos contribuintes. É muito bem definido essas 4 macrofunções, quais são as competências, a integração com outras administrações tributárias, a precedência e, sobretudo, as autonomias administrativa, funcional e financeira. Tudo isso está definido nesse anteprojeto, nessa proposta aqui, nessa minuta de anteprojeto que nós elaboramos, como é que vai funcionar tudo isso, todos os conceitos, como é a essencialidade da administração tributária, está ali, né? Qual é a precedência que o auditor tem, em que consiste essa precedência? Está aqui do mesmo jeito, da mesma forma. Nós temos os preceitos constitucionais e esses preceitos são regulados aqui, todos regulados aqui. Além disso, nós apresentamos a estrutura da secretaria, né, que é o terceiro livro, ele é dividido em 4 livros, né, esses 2 que eu falei, disposições gerais, aspectos próprios, a estrutura da secretaria, né, que mantém a estrutura da secretaria com algumas alterações, né, por exemplo, a criação de um conselho de política tributária. Nós prevemos aqui a criação do Conselho de Política Tributária, que algumas questões muito específicas vão passar pela deliberação desse Conselho. E o 4º livro, o último livro, ele trata justamente o quê? Do Estatuto dos Auditores Fiscais, a parte da organização da nossa carreira. Então nós temos uma lei orgânica que vai sustentar os pilares da administração tributária. Na verdade, a ideia da lei orgânica é essa daí, sustentar os pilares esses 2 e mais outros pilares que a administração tributária precisa ter para que nós tenhamos uma administração tributária efetivamente eficiente, né, que funcione e que contemple as necessidades da sociedade, né, em termos de receita para a aplicação nas políticas públicas do governo. A lei orgânica, ela visa sobretudo o quê? Adotar medidas republicanas de Estado de longo prazo, né? Não é para governo tal. É uma lei orgânica que a ideia dela é que ela se perpetue como política permanente. Vamos falar um pouquinho do que já foi feito pela Chapa 2. Quais os principais pontos que o senhor destacaria em relação às contribuições ou do senhor ou dos componentes da Chapa 2, questões que já foram efetivadas para o fisco do Rio Grande do Norte? Nós resumimos aqui, nós pegamos os 16 pontos principais, tem mais do que esses, né? Tem alguns pontos aqui que são gerais, são pontos que nós conquistamos também junto com outros servidores, como foi a questão da instituição do teto, que o teto é geral, o teto do serviço público aqui no Rio Grande do Norte, ele é o teto generalizado para todos os servidores, foi uma conquista nossa, do nosso sindicato, juntamente com outros sindicatos que se envolveram nessa campanha, vamos dizer assim. Criamos um fórum, que era uma questão que generalizava, tinha uma certa generalização, criamos um fórum específico para resolver essa questão e em 2012 nós conseguimos resolver. E a ideia foi o quê? Foi uma estabilização, porque na realidade nós criamos um teto. Qual era a ideia desse teto? Era que o nosso limite remuneratório fosse baseado na remuneração de uma carreira, né, de uma atividade que fosse uma carreira e não um agente político, né, um agente político transitório, mas uma carreira permanente. E aí foi essa grande conquista, porque isso nos deu segurança jurídica. Um agente político que não vive daquilo, ele de repente pode ficar oscilando a remuneração dele e acaba oscilando também o teto de todos os servidores. Nós temos aqui inúmeras conquistas, a manutenção da nossa política remuneratória, tem questões muito específicas nossas aqui, a reestruturação da nossa carreira, por exemplo, né? A definição, as mesmas definições que existem na Constituição Federal, nós colocamos na nossa Constituição Estadual, particularizando algumas questões para a nossa realidade. Nós tivemos a conquista da promoção agora, em 2015, tivemos também essa questão do orçamento muito recente, que também foi uma questão generalizada, que deu uma desafogada no orçamento para 2017, para fins de pagamento da remuneração de todos os servidores. O sindicato teve uma participação muito efetiva e vamos dizer assim,
e muito próxima nessa conquista. Nós também realizamos concurso de remoção já com critérios objetivos. Infelizmente, a gente não conseguiu emplacar ainda os critérios de remoção para que ele fosse realmente estabelecido de uma forma permanente, mas a lei orgânica prevê ali critérios objetivos de remoção, né? E também um sistema disciplinar também diferenciado, que também está tudo previsto ali. Enfim, a escala social, né? Nós criamos uma escala social, uma escala em que o auditor ele teria durante o mês sempre 3 finais de semana, durante o mês, 3 finais de semana de folga. Antes não acontecia isso, antes às vezes ele tinha 1 final de semana de folga no serviço de plantão. Funcionava muito bem nos postos fiscais, os postos fiscais não estão mais aí, mas o pessoal que trabalha no serviço de volante se beneficiam disso. Nós tivemos participação nacional também com aquela PLP 257, em que haveria a obrigatoriedade do Estado trazer como contrapartidas, algumas contrapartidas para que recebesse verbas do governo federal, e a gente conseguiu desarticular boa parte daquilo apresentando emendas, da mesma forma que nós estamos fazendo com a 287. Enfim, nós vamos passar a tarde toda aqui, tem muitas conquistas aqui. Bom, para terminar, vamos falar o que o fisco do Rio Grande do Norte, caso a chapa 2 venha a ser eleita, o que o fisco do Rio Grande do Norte pode esperar? Bom, vai esperar isso, né? Que a gente continue crescendo esse rol aqui de realizações e de conquistas, que aqui nós temos as nossas propostas, então a gente quer passar essas propostas para cá. Infelizmente nós temos uma pauta obrigatória, né? Uma pauta obrigatória que o governo vem aí com a reforma previdenciária, mas nós já estamos combatendo, já está dando resultado o trabalho que nós estamos desenvolvendo, graças a Deus está dando resultado, porque a sociedade está consciente e a sociedade está exigindo que os parlamentares mudem essa tônica. Nós temos aí também a reforma tributária, que não é boa para o nosso Estado, ela não é boa. O autor da proposta vem com o eufemismo aí de superfisco estadual, mas na realidade o Estado perde toda a competência legislativa com essa proposta dele. A gente perde também uma boa base de nossa receita, que seria transferido para a Receita, para a competência da Receita Federal. Ou seja, nós temos uma pauta obrigatória e que não foi feita por nós e que a gente vai ter que enfrentar. Mas além dessa pauta obrigatória, o nosso carro-chefe é a lei orgânica. A lei orgânica porque a lei orgânica é a menina dos olhos dessa chapa, porque a lei orgânica há muito tempo que se debate ela em nível estadual e também em nível federal, também com a nossa participação. E o nosso carro-chefe aqui, em termos de propostas, é a lei orgânica, além das outras questões que são não menos importantes aqui, que nós temos muitas delas até questões paroquiais, né, questões internas que nós temos aí, mas a lei orgânica no sentido de evolução da nossa carreira, de valorização da nossa carreira, que a nossa carreira vem se valorizando e nossa chapa tem uma grande participação nisso daí, uma grande participação, evidentemente que com a ajuda, com o apoio de toda a categoria, isso é óbvio, né? É óbvio, mas alguém tem que dar o pontapé inicial. E esse pontapé inicial tem sido dado por componentes, por mim, pelo Alcides, pelos componentes dessa chapa que são pessoas realmente comprometidas com o fisco, pessoas que sabem exatamente onde querem colocar a nossa carreira, tem as metas muito bem definidas, nós sabemos de onde saímos, nós sabemos aonde vamos chegar, né? Pelo menos em curto prazo. A longo prazo não se sabe, mas em curto prazo a gente sabe exatamente onde a gente quer colocar a nossa carreira e a gente espera que a nossa categoria confie nesse nosso trabalho. Demonstração de resultado nós temos aí e a gente vai continuar com esse trabalho. 2 anos passa muito rápido, mas em 2 anos ou em pouco tempo, 6 meses, pode se destruir toda uma sequência de vitórias se forem tomadas decisões, posições equivocadas, como já se tentou no passado e graças a Deus não foram feitas. Mas se nós não tomarmos cuidado, tudo isso pode desmoronar com atitudes equivocadas. E aí nós contamos com a confiança de vocês e que vocês votem na chapa 2 e permaneça com essa nossa política e esse avanço da nossa carreira, que é isso que a gente espera obter no futuro. Rivaldo Penha, candidato à presidência pela chapa 2, Trabalho e Realização. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte nesse pleito.
Nós é que agradecemos, obrigado pela oportunidade, a democracia ganha com isso e a gente fica muito feliz de estar debatendo sobretudo o que foi feito e sobretudo o que a gente mostra aqui que tem condições, a gente tem condições de fazer muito mais do que já foi feito.